Olá, direto do IT Forum Mais 2015, eu converso com o Romualdo Pereira, ele trabalha na TI, da Agência Espacial Brasileira, e a gente vai falar um pouquinho sobre inovação e uso de nuvem no setor público. Romualdo, mais cedo a gente teve uma discussão interessante sobre inovando com budget apertado, e você falou muito sobre o processo de inovação no âmbito governamental e como as empresas também poderiam aproveitar as universidades no sentido de inovar. Você acha que no Brasil as empresas têm um pouco de receio ou não sabem como usar melhor as universidades? A questão aqui, eu vejo aqui, é a questão de maturidade. Como eu comentei hoje, eu vejo que o modelo americano, que é o modelo de parceria universidade-empresa, já está bem maduro nesse sentido. No Brasil, nós já temos alguns órgãos trabalhando com isso, como, por exemplo, o CGE, a FGV. O que eles fazem? Eles trazem um pouco da pesquisa para dentro do governo, no modelo que a gente chama de think tank, que é a usina de ideias. Então, alguns órgãos, como, por exemplo, a Agência Espacial, já começaram a investir nisso, começaram a ver que, para que haja inovação, você tem que ter pessoas dedicadas a pensar. Como na palestra do Domênico de Masi, né? Ele falou algo bem interessante. Os países do terceiro mundo, eles são caracterizados por fornecer matéria-prima dos países emergentes com a questão de bens e os países do primeiro mundo com ideias. Então, os que dominam o mundo hoje são os que promovem ideias, né? Patentes. Então, o Brasil tem que se preocupar com essa questão de promover ideias. Então, essa parceria da universidade com a empresa é um processo de maturidade. As pessoas têm que perceber as bases legais que já existem para isso, como eu citei hoje a questão da lei de inovação, e nós tiramos proveito na Agência Espacial desde 2009. Nós fizemos uma parceria lá com um grupo de pesquisa em arquitetura da informação e trouxemos para dentro da agência 2 pesquisadores, ampliou para 4, chegamos a 20 e poucos pesquisadores dentro da agência. Mas os recursos acabaram, porque quem financiava era a universidade. Aí o meu trabalho, nesse sentido, na área de TI, foi o quê? Convencer a alta direção para que ela pudesse financiar isso. E quando eles perceberam que pela lei de inovação o custo era muito pequeno, valeu a pena tentar. E nós já estamos, desde 2013, trabalhando com isso. Ou seja, a Agência Espacial, ela investe em inovação por meio de uma parceria de protocolo de cooperação com a Universidade de Brasília. Hoje nós temos mais de 20 pesquisadores trabalhando em várias linhas de pesquisa. E hoje você atua, então, apenas com uma universidade, que é a Universidade de Brasília. Você chegou a fazer algum convênio também com universidades privadas ou o foco mesmo está nas universidades federais e outras universidades públicas que possam aí ter algum trabalho de interesse para a agência? Não, a inovação ela está na universidade. Qualquer universidade, no caso, é bem-vinda para esse tipo de parceria. Inclusive, mesmo na Universidade de Brasília, formalmente o contrato é com eles. Mas as pessoas que trabalham conosco podem vir de outra universidade. Então, tem pessoas da Universidade Católica, do IESB. Então, assim, mas quem coordena o centro, nesse caso nosso, é a Universidade de Brasília. Nós temos também visto, no caso do INPE, em Natal, um dos projetos que a gente coordena aqui em Brasília, lá em Brasília, é com o INPE, o Sistema Integrado de Dados Ambientais. Então, o INPE já tem uma outra seleção. Ele seleciona as pessoas que eles acham que vão cooperar no projeto e passa por um crivo de um conselho científico da Universidade de Brasília e é firmado, né, essa bolsa. É bem dinâmico isso. Legal. E para a gente encerrar, um outro assunto que eu queria abordar contigo é cloud computing. A gente sabe que tem avançado muito no Brasil, mas no governo ainda não é tão forte. Alguns países estão um pouquinho mais, mas no geral os governos ficam sempre assistindo um pouco mais distante, embora existam grandes oportunidades, inclusive para essa questão da inovação, porque você pode ter ambientes de teste, trabalhar com um pool de universidades em diferentes localidades, até em âmbito internacional. Como que você tem visto isso dentro da Agência Espacial? Perfeito, Vitor. Eu vejo assim que toda tecnologia nova, ela passa por aquele ciclo, né, o hype cycle lá do Gartner, acho fantástico. Porque tem o disparo da tecnologia, vamos pensar no cloud, ela disparou um dia, chegou a um pico, que são as expectativas inflacionadas. Todas as revistas, todos os eventos colocam o cloud computing como sendo o centro do universo e a solução de todos os problemas. Mas logo depois, passa um período, 2, 3 anos, ele vai para um vale de desilusão. Aí parece que existe uma situação de ressaca, uma desconfiança, não se fala tanto nisso. Mas logo depois do Vale da Desilusão, tem uma subida de esclarecimento. E até que chegue numa plataforma de produtividade. Então nós estamos na questão do cloud, na questão do Vale da Desilusão, tanto no setor privado quanto no setor público. Então, como a gente viu hoje, o debate foi um pouco quente. Muitos são contra, outros são a favor, é o Vale da Desilusão. Agora vai ter a subida do esclarecimento,
Ou seja, não sobe tanto como o pico de expectativas inflacionadas, mas chega a um nível um pouquinho maior que vai garantir uma plataforma de produtividade. Então o governo vai ter que migrar para essa solução. Eu acho que a solução mais viável para o governo, porque por questões de conhecimento sensível, tecnologias críticas, em muitos casos, vai ser a questão de você ter um cloud de governo. Né? Já no setor privado, se a empresa não tem muitas questões de inovação, ela pode usar ferramentas na nuvem sem nenhuma preocupação. Mas se tiver algum conhecimento que seja sensível, ela tem que se preocupar com proteção, e isso é impensável de ver como, por exemplo, colocar uma empresa no exterior, pelo menos na situação atual. E só para a gente fechar mesmo agora, no governo, pela sua visão de trabalhar aí na agência espacial que está vinculada ao governo federal, você acha que uma cloud governamental ou mesmo uma cloud híbrida com parceria com algum provedor, isso vem no médio ou no longo prazo? O que a gente pode esperar? Eu acho que até curto prazo já é possível. É a questão de selecionar o que vai ser colocado. Então, na agência espacial, eu tenho algum conteúdo que eu posso colocar em cloud pública. Nada impede. Mas outros não, tem que ter criptografia de Estado. Então, até a troca de informações entre a agência espacial, que coordena o Sistema Nacional de Desenvolvimento de Atividades Espaciais, que envolve ITA, que envolve o INPE, que envolve o CTA, o CLA, esse tem que estar bem protegido e em cloud privada. Então, assim, curto prazo, algumas aplicações. Médio prazo, algumas outras aplicações. E a longo prazo, talvez nenhuma, talvez eventualmente, dependendo do que você vai querer disponibilizar. É verdade, daí você envolve uma outra estratégia, uma coisa muito mais ampla, né? Exatamente. Mas obrigado, Romualdo, pela sua participação. Vitor, Vitor Cavalcante, para o IT Fórum 365. Até a próxima.